Uma cena que deixou assim todo mundo que passava pelo local e também aqui no estúdio durante a transmissão ao vivo do nosso Balanço Geral, numa agonia danada, né, Sabrina? Esse carro que vocês estão vendo aqui, olha, ele capotou, ele tombou num trecho da Épia Sul. Uma motorista foi filmada subindo pela janela do passageiro para acessar a cabine do veículo. Sem puxar o freio de mão, né? Cara, o que ela diz é o seguinte, ela foi puxar o freio de mão, gente. A gente ouviu aí o Corpo de Bombeiros para saber o que não fazer numa situação dessa, porque segundo ela, Sabrina, ela falou, eu vou puxar o freio de mão porque esse cara me pediu. Eu vou puxar o freio de mão para quando desvirar o carro não cair na vala. Vamos ver o que o Corpo de Bombeiros diz sobre essa situação na reportagem de Ana Bianchini. O flagrante foi feito pela equipe da Record, que chegou ao local logo após o acidente. Nas imagens, a motorista aparece tentando acessar uma das janelas do próprio carro, com a ajuda de um homem. Ela entra pela janela do passageiro, desce. Repare que o pé da mulher aparece já na parte de baixo, do outro lado, onde fica a janela do motorista. A cena curiosa chamou a atenção de quem passava por ali e também de quem assistia tudo no Balanço Geral. O carro se move ali e quebra o pé dela, bicho. Ao sair do carro, ela salta e quase cai sobre o canteiro. Quase caiu, mas acho que ela conseguiu pegar o que ela precisava ali dentro. A mulher que aparece nas imagens é a Ágata. Ela trabalha como motorista de aplicativo e contou o que tentava fazer naquele momento. Estava com o responsável do guincho. E o responsável do guincho pediu, ele estava tentando puxar o freio de mão para o carro não deslizar na hora que fosse virar o carro. Só que, como eu era a pessoa mais leve no momento, foi aí que ele falou, você é mais leve, é mais fácil de você entrar para poder puxar o freio de mão e tirar, engatar a primeira, para a gente conseguir tirar o carro sem ele deslizar para a vala. No momento do acidente, havia passageiros dentro do carro, 2 crianças, que foram resgatadas sem ferimentos pela própria Ágata, que também é enfermeira. A gente fez o resgate ali pela porta da frente, que tinha algumas pessoas segurando o carro. Pedi para eles pisarem no banco do motorista para conseguir levantar e aí eles conseguiam sair por ali. Eu tirei os 2 depois eu saí. O acidente aconteceu na tarde da última quinta-feira na Épia Sul. O carro tombou depois de ser atingido por um caminhão. Felizmente, neste caso, ninguém se feriu. Mas fica a dúvida, o que fazer em situações como essa? Sair do carro ou esperar o socorro? O que é considerado mais seguro? Após analisar as imagens, o sargento avalia que a motorista correu risco ao voltar para o carro. O Corpo de Bombeiros, para poder atuar numa situação daquela, a gente faria todo um calçamento do veículo de forma que ele ficasse completamente imóvel. E assim alguém poderia entrar. Mas nunca o ocupante do veículo. Se ela já estava fora do veículo, ela não deve de forma alguma voltar para dentro do veículo. Se caso fosse necessário pegar alguma coisa lá dentro, aguardasse o Corpo de Bombeiros chegar e um militar entraria dentro do veículo e poderia fazer essa questão do freio de mão. Você aí em casa agora já sabe o que fazer se for vítima de um acidente. Mas e se você apenas presenciar e não estiver envolvido? Muitas vezes o instinto é o de ajudar, mas nessa hora é preciso ter cuidado. A orientação é acionar o socorro especializado. Durante a ligação, tente passar o máximo de informações como o local exato do acidente, o número de pessoas envolvidas e o estado das vítimas. Esses detalhes podem fazer toda a diferença na agilidade do atendimento. Ainda abalada, a motorista diz que não sabe se vai conseguir voltar a trabalhar. Um susto daqueles que ela não vai esquecer tão cedo. Esquecer a gente nunca esquece. É só um aprendizado para mais cuidado ainda. Então, é só ter mais cuidado do que eu já tinha. Quase alguns 6, 7 anos de carteira aí, mas vou tentar sempre manter a calma e ser o melhor possível ali. Rapaz, e ela é bem ágil no negócio, né? Você viu como ela entrou ali e saiu? Mas como a gente mostrou na reportagem, muito cuidado, isso aí foi bem sério. A culpa é dela? Não, a culpa não é dela. Tava num desespero ali, tá vendo o carro dela tombado e tudo mais. Eu só peço para que a seguradora agora treine, né? Treine melhor aí os seus atendentes. Como é que um cabra desse
Me chega lá pra mulher, inocente de tudo, né? Ah, não, entra lá e puxa o freio de mão. Irmãozão, deixa eu falar um negócio pra você. Vale muito mais a vida dela do que esse carro. Muito mais. Ah, não, porque senão eu vou destombar esse carro vai descer pra vala. Tô nem aí pra carro que vai descer pra vala ou não vai descer pra vala. O que não pode acontecer é dela se machucar. Tem uma hora que a gente mostra o pé dela, olha isso aqui, ó. Cara, se esse carro se mexe um pouquinho ali, quebra o tornozelo dessa mulher, quebra a perna dessa mulher. Então fica a dica, cara, sempre. Não faça um negócio desse. Não se arrisque, você não se arrisca, e muito menos pede aí para a condutora do carro ou o condutor do carro se arriscar. Tem seguro, não tem seguro? Seguro foi feito para isso, para pagar o prejuízo. Independente se esse carro capotasse 10 vezes ali sem ela nessa vala, ou com ela dentro desse carro, ela sobrevivesse, o seguro tá ali para isso. Não faça mais isso, cara. Não peça corre o risco. de jeito nenhum para ninguém correr um risco desse, tá bom? Um abraço grande para ela. Parabéns aí para ela que falou, ó, vou tomar mais cuidado. É isso.